Boa noite, amados. Muito fraco? Boa noite, gente. Muito bem. Então, mais uma vez, um privilégio para eu estar aqui com vocês, abrindo a palavra de Deus. E apenas eu quero falar algo antes da aula. Comunicação é extremamente importante. Então, na minha parte, eu preciso me esforçar para falar de uma forma clara, para que haja compreensão. Mas outra parte é a sua parte. A sua parte é se esforçar de ser um bom, ativo ouvinte ativo. Então, nossa meta hoje à noite, porque eu sei que cada noite de 19 horas até 22 é muita coisa. Mas nossa meta hoje à noite para eu me esforçar, ser claro no falar. E você percebe que o estrangeiro tem certa dificuldade. Mas eu preciso me esforçar para que você possa acompanhar o meu pensamento. O meu pensamento vem da pessoa de Deus. Então, a minha meta é passar o pensamento dele para você. Para que a hora que você esteja saindo aqui hoje à noite, você tenha o mesmo pensamento com que eu entrei hoje. Esse pensamento que vem da pessoa de Deus sobre aquilo que nós estamos abordando toda noite. Agora, ontem nós havíamos abordado justamente o assunto da vida conjugal. Nós abordamos 4 elementos. O primeiro elemento é entender nosso problema da perspectiva bíblica. No nível de coração, no nível de ação, no nível de sentimento. Lembra que eu falei que o sentimento revela algo do coração, indica alguma coisa. Mas não é confiável, mas mesmo assim indica alguma coisa que está acontecendo no nível do seu coração. Agora, a ação, isso já revela com mais precisão o que está dentro do coração. O próprio Jesus fala o seguinte, que o que a boca fala revela do coração da pessoa. Ou seja, como o homem pensa, ele é. Agora, o segundo elemento é uma solução para o nosso problema. E essa solução nós chamamos esperança bíblica, porque nós temos como lidar biblicamente com problemas em nossa vida. Então isso me anima, porque há momentos que eu fico desanimado com o meu problema. Mas quando eu percebo que a Bíblia fornece para mim solução para o problema, isso me anima. Mas ao mesmo tempo fornece para mim prioridade correta. Essa prioridade correta vai para o terceiro elemento, que é mudança bíblica no modo de pensar, mudança bíblica no modo de falar, mudança bíblica no modo de se comportar. Então, no último elemento, prática bíblica, que resulta em mudanças permanentes. Ou seja, eu preciso um plano diário para eu poder entender como eu devo me comportar durante o dia. E ao mesmo tempo eu preciso o plano de tentação. Porque às vezes vem alguma coisa que você não espera. Como você vai agir? Em vez de reagir, nós vamos responder biblicamente concernente uma tentação diante de nós. Onde você vai refletir no nível do seu coração o que está acontecendo com você. E daí você vai avaliar os fatos em volta de você para que você possa responder biblicamente em vez de reagir. Então nós tratamos justamente esses 4 elementos, frisando algumas coisas interessantes. Lembra que eu frisei bem mesmo o assunto de submissão. E submissão é um amor em ação. Se alguém quer saber o que significa amor, o amor significa submissão, que fornece para nós um amor em ação. Porque o homem, por si mesmo, ele não gosta de submeter autoridade. Isso faz parte do pensamento dele. O primeiro casal, Adão e Eva, não foram submissos, porque os dois queriam ser seu próprio Deus.
Até no dia de hoje, o homem deseja ser justamente seu Deus. Ele deseja resolver seus problemas do jeito dele. E lembra que nós havíamos tratado, desde a terceira lição, 2 caminhos. Caminho do homem, caminho de Deus. Então, hoje à noite, nós vamos entender que ontem foi abordada submissão. Foi abordado também para ser uma pessoa submissa, eu preciso ser uma pessoa que pratica arrependimento genuíno na minha vida diariamente. E além disso, para eu adquirir reconciliação, eu preciso perdoar e eu preciso ser perdoado. Então, desde segunda-feira, nós havíamos abordado o assunto de submissão. Novamente, quando se trata a vida familiar, submissão novamente. Então, na lição que nós estamos agora abordando, na página 275, nós já havíamos visto o seguinte: 2 elementos. Esses 2 elementos, entender meu problema, 3 níveis: coração, ação e também sentimento. E eu preciso compreender que há jeito para eu corrigir o problema que foi identificado na minha vida. Então, assim, eu posso vencer o problema que foi identificado biblicamente. Agora, na página 275, nós estamos abordando justamente o pensamento do homem quanto à criação dos seus filhos. Então, nós havíamos parado na página 275, número 8, lá em cima, que fala o seguinte: eles têm uma autoimagem negativa. Então, o que acontece é que às vezes o homem pensa que o problema do filho é que ele tem justamente uma autoimagem negativa que complica a vida dele. Mas o que ele precisa aprender? Lembra que quando nós abordamos a 9ª e a 10ª lição no ano passado, nós havíamos abordado alguns trechos importantes quanto a esse assunto. Então, eu quero abordar esses trechos que nós havíamos abordado no ano passado, a respeito de autoestima, para nós entendermos que isso não é o problema da pessoa. Porque autoestima quer dizer que autoestima é o eu. Porque a Bíblia não fala nada sobre autoimagem, autoestima, amar a si mesmo. Mas nós achamos às vezes que o problema com a criança é que ele tem uma autoimagem baixa. Isso que o mundo fala para os casais. O problema com seu filho, ele tem justamente uma alta imagem baixa. Então veja comigo o seguinte, alguns trechos bíblicos que negam esse pensamento. Lembra que nós havíamos abordado Efésios capítulo 5, verso 29, que fala o seguinte: além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, mas, pelo contrário, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então, o homem, por si mesmo, ele puxa a brasa para a sua sardinha, ele se colocar no primeiro lugar. Então, nós achamos que o problema com nossas crianças é que tem problemas de autoestima baixa, negativa. Mas a própria Bíblia fala que isso não é o problema. O problema é o seguinte: lembra que Mateus 7,12 fala: tudo quanto, pois, querereis que os homens façam para você, assim fazei vós também para eles. Então você nota comigo que o que acontece é justamente esse problema. Esse problema se chama o quê? Alta imagem negativa. Mas ele não é o problema. O problema é que ele não está encarando como ele deve se encarar de acordo com as Escrituras. Então, os pais têm que fazer a mesma coisa com a palavra de Deus para com eles, passando também para seus filhos. Lembra que nós havíamos abordado também que em Mateus 22:39, segundo mandamento, o seguinte: o segundo grande mandamento, amarás teu próximo
Como assim mesmo? O que isso fala para nós? O problema maior para nós hoje na criação dos nossos filhos é que nós estamos olhando para o caminho do homem em vez de olhar para o caminho de Deus. Agora, a solução se acha então em Lucas 9, 23, 24. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue. Então você nota que, quanto eu, é para negar o eu. A criança tem que aprender logo no início da sua vida que ele precisa aprender a negar a si mesmo. Ele precisa entender que quem que procura salvar a sua vida, perde a vida. E quem que perde a vida, ganha a vida. E ele deve entender que ele deve se negar e toma a cruz de Cristo. E nós aprendemos também que em João capítulo 12, 24, 25, Jesus dizendo: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, perseverará para a vida eterna. Então, voltando para a nossa página 275, nós entendemos claramente, quando se fala de autoestima negativa, então nós estamos falando na coisa errada, porque isso nem existe na Bíblia. Mas hoje nós ouvimos tanto de pessoas: autoestima, autoimagem, amar a si mesmo, procurar perdoar a si mesmo. E até hoje, eu corrigi seu pastor hoje. Nós estamos andando na rua e ele está falando sobre o valor do homem. E eu falei: não, valor não. O homem tem utilidade, ele não tem valor. Paulo colocou para nós claramente o seguinte: o vaso do barro não tem valor, tem utilidade. O tesouro, sabe o que é? Aquele tesouro dentro do vaso de barro. Qual é o nosso tesouro? A pessoa de Deus. Por esse motivo, eu nego o caminho do homem, porque o caminho do homem, ele pensa que ele tem o valor. Então, o que acontece quando você está criando seus filhos? Eles pensam na mesma coisa, que eles têm valor, mas devido a uma autoestima negativa, eles têm problema. Mas isso não é o problema. É o problema que eles não estão encarando a sua vida como uma vida útil na mão de Deus. Não que a criança tem valor. A criança tem utilidade, como os pais também têm utilidade. Agora, vai para o algoritmo humano número 3. Algumas tentativas fúteis do homem para resolver os problemas entre os pais e os filhos. Então, para poupar nosso tempo, vamos apenas grifar soluções oferecidas aos pais e grifa também, letra B, soluções oferecidas aos filhos. No seu tempo disponível, então, você com calma, você vai avaliar justamente as desculpas falsas do lado humano, como criar seus filhos. Vai para a página 276. Algoritmo romano número 4, alguns pontos de vista não bíblicos a respeito da criação de filhos divulgados dentro da igreja. Agora, isso é um problema. Às vezes, dentro da igreja, nós estamos utilizando, não digo a sua igreja, mas estou falando no modo geral. A igreja normalmente abraça o aconselhamento que não é bíblico. E eles chamam esse aconselhamento cristão. Agora, o aconselhamento cristão tem a parte bíblica e tem a parte de psicologia. Mas o que acontece é que a psicologia domina, enquanto a Bíblia não domina. Então, quando faz uma mistura, normalmente a psicologia domina e a Bíblia não. Por esse motivo, eu falo para vocês que eu sou conselheiro bíblico, porque eu faço uso somente da palavra de Deus. Agora, veja a letra A e grifa: conselhos não bíblicos oferecidos aos pais. Número 1, você deve aprender a ser um bom pai e uma boa mãe
com pessoas que já tiveram as mesmas experiências, pois elas são as únicas que podem entender de verdade as suas lutas. Então você percebe o que acontece, que a pessoa começa o quê? Se apoiar nas experiências de outras pessoas, em vez de se apoiar na palavra de Deus. Agora, quando eu falo apoiar na palavra de Deus, veja comigo o seguinte, que a palavra de Deus, ela não muda, imutável. Ela é suficiente. Ela é verdadeira. Ela nos instrui. Ela nos confronta. Ela identifica problema em nossa vida. Ela fornece solução para a nossa vida. Então, nós devemos entender que o conselho nosso deve ser aconselhamento bíblico que vem somente da palavra de Deus, porque ela é suficiente. Agora, o que acontece às vezes é o seguinte, que o pai pensa que ele deve ser modelo para o filho. Mas o modelo mesmo é Cristo. Agora, o pai deve imitar o modelo. Lembra que quando Paulo havia falado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 1, imita a mim como estou imitando Cristo. Então, ele não se colocou como modelo, ele se colocou com alguém que está imitando o modelo. E o modelo quem é? Jesus Cristo. Então, os pais têm que entender como lidar com seus problemas de uma forma bíblica, para que eles possam ser justamente o exemplo de seguir o modelo que é Cristo Jesus. Então, nosso desejo é refletir a imagem de Deus, não a nossa imagem. Eu vou dar uma ilustração para você entender melhor. Um dia que você está fora de casa, olhando lá no céu à noite, você está percebendo uma lua cheia. Está comigo? Uma lua cheia. Ninguém falaria que, olha, o sol é brilhante olhando para a lua. A lua faz o quê? Reflete a imagem do sol, refletindo o que? A luz do sol à noite para você. Então a lua não tem energia nenhuma. A lua simplesmente reflete o sol. Então quando você está olhando para a lua, ninguém fala que, olha, essa lua, realmente o sol é forte. Não, a turma fala assim, a lua está cheia, está brilhando. Mas a lua está refletindo o quê? A luz do sol. Agora você e eu, o que nós devemos fazer? Lembra que Romanos 8, 29 fala que de antemão os conheceu e também o que predestinou que você seja conforme a imagem de quem? De Cristo. Não a imagem de Paulo, não a imagem de Pedro, não a imagem do pastor Roberto, não a imagem do pastor Dennis, mas nós devemos refletir uma imagem só. Sabe o que é? A imagem de Deus. Então, em vez de você pensar que a pessoa deve refletir sua imagem, você deve falar para a pessoa, imita a mim, como eu estou imitando Jesus Cristo, e como eu estou refletindo a imagem dele, faça o mesmo. Então, o conselho do homem é o oposto. Agora, veja logo abaixo, número 6. Você tipifica a figura de Deus diante dos seus filhos. O que eles pensam a seu respeito determina o que pensarão a respeito de Deus. Então, isso coloca o homem como modelo, em vez do homem refletindo o modelo. Então, quando estava criando meus filhos, eu falava para eles, imita a mim como estou imitando o modelo perfeito, porque seu pai não é perfeito. Mas quem que é perfeito? A pessoa de Deus. Muito bem, vamos voltar para a página 273. 273. E veja comigo a janela em cima e grita o seguinte: os princípios e preceitos de Deus aplicam-se tanto aos pais como aos filhos. Agora, quando eu estava sendo criado em casa,
Meu pai me abandonou quando eu tinha 7 anos. Mas eu lembro a conversa dele. Quando ele queria que eu obedecesse a ele, ele falava assim para mim, não faço como eu faço, faço como eu mando. Deu para entender? Então, ele queria dizer para mim, olha, não siga meu exemplo, mas faça o que eu mando você. Então, para mim, eu fui rebelde, porque eu pensei comigo, nem meu pai está obedecendo, porque eu devo obedecer. Então, durante muitos anos, eu tinha uma rebeldia dentro do meu coração contra meu pai. E quando ele, me abandonou, aumentou a rebeldia minha. Eu tinha pena de mim. Deu para compreender? Mas quando eu conheci Cristo Jesus, Ele me apresentou a seu Pai. Agora eu tenho um modelo. Qual é esse modelo? Cristo obedecendo seu Pai com submissão. Então aquilo forneceu para mim justamente uma orientação como criar meus filhos. Só que o problema foi o seguinte, que quando me converti, eu tinha 3 filhos. O mais velho tinha 7 anos, o segundo 5 anos, o terceiro recém-nascido. Então vocês notem que nos primeiros 7 anos, eu não fiz a coisa bíblica, porque eu não sabia. Mas quando me converti, eu comecei a ver como eu devo mudar meu modo de pensar concernente à criação dos filhos. Então, isso vai facilitar para você hoje à noite que você possa realmente se colocar no eixo com Deus, como eu devo criar meus filhos de acordo com a palavra de Deus. Agora veja logo abaixo então, algoritmo romano número 1, a perspectiva de Deus, ou seja, a perspectiva bíblica. Grifa o seguinte, filhos são um presente, herança do Senhor. Grifa também Salmo 127, verso 3, que fala para nós claramente, os filhos são herança do Senhor. Então, os filhos nem pertencem a você, porque você é um mordomo. O mordomo não é dono dos seus filhos. Os filhos foram emprestados. Os seus filhos que nem uma flecha que está no estojo. Então, você percebe que você precisa cuidar o estojo com as flechas. Mas, ao mesmo tempo, você tem que entender que as flechas não pertencem a você. Mas é para você ser bom mordomo das flechas, como ele fala aqui claramente, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Então, notem comigo que nós devemos ser bom mordomos dos nossos filhos, porque os filhos não pertencem a nós. Nosso papel com nossos filhos é treinar, ensinar. E nós vamos entrar mais nesse assunto mais para frente. Agora, veja e grifa também Provérbios 22 e 6. E vamos fazer a leitura desse versículo. Veja o seguinte que fala, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E o mesmo como o passar dos anos não se desviará deles. Qual é o objetivo? O objetivo é que você cria o filho para que o filho seja uma pessoa que ama Deus Pai e ama seu próximo. Ou seja, você precisa passar para o filho o que você está recebendo da palavra de Deus para a sua vida. E ao mesmo tempo, você deve imitar a pessoa de Deus, ensinando os seus filhos que o principal aqui, amará teu Deus, amará teu próximo. Inclusive, mais para frente, nós vamos abordar alguns pensamentos do livro de Deuteronômio, como nós devemos ensinar nossos filhos concernente à pessoa de Deus. Agora, para entender melhor esse assunto, você já estava numa rua, ou seja, lá fora, um dia de sol, como por exemplo hoje. Então você nota que quando tem um sol forte, e você fica olhando para a terra, você está vendo a sua sombra, não está vendo? Então você nota que é difícil para você correr de
tão velocidade para você deixar a sombra para trás. Fica seguindo você, não fica? Não tem como escapar a sua sombra. A mesma coisa que o Provérbios 22 nos ensina. O filho não pode desviar da sombra dele. Agora, isso não quer dizer que ele vai obedecer, mas ele não tem como escapar o que ele foi ensinado. Mas, por outro lado, ele também tem escolha. Ele pode obedecer ou desobedecer. Agora, seu papel como pais, não o resultado, mas seu papel é treinar, deixa o resultado com Deus. Porque cada pessoa é responsável pela sua própria vida. E nós só vimos abordado Ezequiel 18, 20. A alma que pecar morrerá. Então, repara comigo que o que é importante é que quando você está criando seu filho, você precisa ser primeiramente exemplar e conhecedor da palavra. E sabendo como ensinar seu filho no discipulado de lar. Muito bem. Agora, vai para o princípio 70. Os filhos devem honrar, obedecer aos seus pais no Senhor, porque isso é justo e agrada a Deus. Agora, quando você está ensinando o filho, você não fala para o filho, me agrada. Não, agrada a Deus. E se você tem como meta agradar a Deus, você vai ser um filho que vai amar as outras pessoas. Você não vai ser uma criança egoísta, porque você está ensinando pelo seu exemplo e, ao mesmo tempo, abordando a palavra de Deus com seu exemplo voltado para a palavra de Deus, dizendo para seu filho, imita a mim como eu estou imitando a pessoa de Cristo. Porque, enfim, Ele que é o modelo perfeito, eu não sou. E eu devo, então, ensinar meu filho daquilo que eu estou sendo ensinado hoje à noite. O que você está ouvindo hoje à noite, você tem a obrigação de passar isso para seus filhos. Mas antes de passar para eles, você precisa passar para ti. Você precisa passar para a sua própria pessoa. Será que eu estou andando de acordo com as Escrituras na minha vida, para que eu possa ser exemplar para eles, imitando a imagem de Cristo na minha vida, utilizando a palavra de Deus para me confrontar, para que eu possa entender como confrontar meus filhos da forma bíblica que dá resultado. Muito bem, vai para a página 278. 278. E veja a janela em cima, grifa o seguinte: após o nascimento dos filhos, mantenham-se firmes no compromisso de seguir a palavra de Deus para educar cada um deles de acordo com a sua idade e as suas necessidades. Então, quando eu estava treinando meus filhos, eu tinha que pensar duas coisas bem claras: a idade deles e a necessidade deles. Não adianta eu falar algo que eles não podem compreender. Então, eu tinha que utilizar palavras que eles podiam compreender. E certa vez, eu coloquei dois filhos meus, um tinha 11 anos, outro tinha 15 anos. Então, eu falei para eles: agora vocês vão pintar seu quarto. A pintura no quarto. Nunca que eles haviam feito pintura de casa. Mas eu pensei, agora é a hora de aprender. Agora, eu pintei uma parede, para eles podiam ver como eu estou fazendo. E depois eu falei para eles, agora vocês têm mais 3 paredes, e também não devem pintar o vidro na janela. E cuidado com a porta, não coloque tinta na porta. E você deve ter um pano justamente no seu bolso, para que você possa limpar qualquer tinta que sai do lugar e entrar no vidro, ou no piso, ou na porta, para você poder limpar logo enquanto a tinta ainda está molhada. Não foi uma boa orientação? Agora, quando eles terminaram, eu entrei lá e tinha tinta no vidro, e tinha tinta na porta, e tinha tinta também no chão. Então, eu mostrei para eles como eles devem limpar. Então, percebe que eu falei claro para eles.
Mas eles não fizeram do jeito que eu pedi. Houve consequências. Agora, depois de ter pintado aquele quarto deles, eu coloquei eles dois para pintar a casa inteira por fora, os dois. Eles fizeram uma obra maravilhosa. Foi justamente a maneira que eu havia orientado. Mas eu comecei com um quarto só. E quando eles aprenderam, então eu coloquei eles para fazer a pintura da casa toda. Então, eu tinha que utilizar duas coisas. Ser exemplar para eles, mostrar como pintar, e ser fiel utilizando palavras corretas que eles podiam compreender. E, pela idade deles, eu tinha que explicar duas vezes para eles entenderem como fazer. Mesmo assim, houve certas consequências, porque não foi do jeito que eu abordei com eles. Então, eu tinha paciência. Eu podia ter pintado o quarto deles com mais rapidez. Custou mais tempo o meu orientando eles para pintar o quarto. O problema com pais hoje, eles não têm tempo para educar os filhos. Porque mamãe trabalha, papai trabalha, volta para casa, a maioria nem janta com seus filhos mais. Muito difícil para a família toda ficar reunida na mesma mesa hoje. Devido ao fato que todo mundo está com muita pressa de algumas coisas, esquece o que é mais importante, a prioridade maior para os pais, é educar os filhos. Agora, mais uma vez, após o nascimento dos filhos, mantenham-se firmes no compromisso de seguir a palavra de Deus para educar cada um dos filhos de acordo com a sua idade e as suas necessidades. Logo abaixo, vamos ver o compromisso. Primeiramente, nosso compromisso, ou seja, o compromisso dos pais, algoritmo humano número 1, o compromisso dos pais com o Senhor. A primeira coisa, os dois têm que ser comprometidos para Deus. Número 2, o compromisso dos pais com a palavra. Então, mamãe e papai têm que ser comprometidos para fazer uso da palavra. Isso quer dizer que os pais têm que se preparar para treinar. Você precisa ter tempo como eu vou utilizar a palavra para treinar meus filhos. Agora, você nota que a apostila, ou seja, o manual de autoconfrontação, ele é completa mesmo. Mas a maioria de vocês, depois desse curso, você vai colocar o manual lá numa prateleira, não vai abrir mais. Então, quem é culpado? Você ou eu? Então, você percebe, Deus deu para você uma ferramenta. Essa ferramenta facilita você manejar essa palavra. Essa palavra facilita você educar seus filhos. Mas o problema, muitas vezes quando a pessoa faz o curso, bem, eu fiz o curso, coloquei o manual lá na prateleira, não olho mais naquilo. Isso deve ser justamente o manual da sua vida, como se fosse aquele manual que está dentro do seu carro, para que você possa ter manutenção correta do carro. Você precisa utilizar um manual do carro para você saber como você deve manter aquele carro andando sem dar problema para você. Agora, veja o algoritmo humano 3. Compromisso dos pais um para com o outro. Ou seja, papai e mamãe têm que estar de acordo. Porque a criança gosta de manipular. A criança vai conversar com o papai, papai fala uma coisa que a criança não gostou, então a criança vai para a mamãe. Mamãe, eu posso fazer tal coisa? Então a mamãe, ela está sendo manipulada pela criança, ao contrário da orientação que o pai havia dado. Então os dois têm que pensar na mesma coisa. Ou seja, se a criança vai para a mamãe e dizendo, eu posso fazer qualquer coisa, você já conversou com seu pai? Sim. O que ele falou? Então, eu concordo com ele. Deu para entender, gente? Agora, se você não concordar com ele, não faça isso em frente da criança. Depois de um tempo, vocês dois conversam sobre aquilo que não foi uma combinação entre os dois para corrigir aquilo
para que futuramente não aconteça isso aí. Vai para a página 279. O compromisso dos pais crentes para com seus filhos. Então vamos demorar um pouquinho aqui. Os pais devem cumprir as suas responsabilidades para com os filhos em atitude de servo, submissão, seguindo o exemplo de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Lembra quantas vezes que eu relembrei vocês que foi Jesus que lavou os pés dos discípulos. Então notem, os pais devem cumprir as suas responsabilidades para com os filhos em atitude de servo. E seguindo o exemplo de Jesus Cristo, que lavou os pés dos seus discípulos. Agora veja número 1 e grifa. Os pais devem ser exemplos piedosos diante dos seus filhos. Tem que ser exemplar. Perfeito não, exemplar. Se você pecar contra o seu filho, peça perdão do filho, seja exemplar. Porque eu creio que há momentos que você ofende seu filho. E se você ofender, seja humilde. Arrepende-se, peça perdão a Deus e depois perdão do seu filho. Grifa também no mesmo número 1. E apontar para Jesus Cristo como o exemplo supremo a ser seguido. Então, em vez de falar para o seu filho, faça o que eu faço, não faça o que eu faço imitando o modelo perfeito que é Jesus. Número 2, grifa, os pais devem considerar os filhos superiores a si mesmos e deixar de lado os próprios interesses egocêntricos. Mais uma vez, qual a prioridade do pai? Os filhos. Lembra que eu falei ontem à noite que a nossa primeira prioridade na terra, o homem casado, a mulher casada, é seu cônjuge. A sua primeira prioridade. Se tem filhos, a segunda prioridade para os dois, que se torna a primeira prioridade para os dois, são os filhos. Então, os filhos têm que estar no lugar correto nas suas prioridades. Em vez de fazer o que você deseja fazer, você tem que ter a prioridade que criar um filho. Isso leva tempo. Isso leva preparo. Isso leva a ser exemplar diante de Deus. O que acontece hoje, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, muitos pais não são exemplares para seus filhos. Agora, veja o número 2 se grifa. Os pais, aliás, número 3, os pais não devem provocar discussões entre si ou com os filhos, mas devem ser sempre amáveis, mansos e pacientes. Agora, alguém fala, mas é impossível. Não é impossível. Porque se você é submisso à pessoa de Deus, você tem 9 qualidades boas. Amor, alegria, paciência, né? Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, quando se fala que você deve ser amável, manso e paciente, a própria pessoa de Deus no Espírito Santo dentro de você reflete justamente o fruto do Espírito Santo. Agora, grifa também 2 Timóteo 2, 24, 26, que fala o seguinte: ao servo do Senhor não convém brigar mais. Quantas vezes você, como pai, brigou com seu filho? Ou só eu que fiz isso aí? Alguém já brigou com seu filho? Não briga mais. Você já brigou com a sua esposa, com seu marido? Não briga mais. Arrepende-se, volta no eixo mesmo, amando a Deus, amando o seu próximo. Agora, não digo que você vai ser perfeito, mas você deve ser o quê? Constante. Constante diante de Deus. Por exemplo, se quem joga futebol, qual o propósito? Gol. Agora, se erra no gol, ele faz uma tentativa novamente, não faz? Se você pisar na bola com seu filho, arrepende-se e faça de novo.
Mas quando você arrepender, não esqueça pedir perdão a Deus e perdão à pessoa que foi ofendida. Então, no servo do Senhor, não convém brigar mais, sim ser o que? Amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Deu para entender? Agora, este trecho bíblico não tem nada a ver com a criação dos filhos, mas tem tudo a ver com o discipulado. E quando você está treinando os seus filhos, educando os seus filhos, você está fazendo discipulado. Então, nesse trecho bíblico, aplica o ensinamento para os seus filhos. Veja ainda, deve corrigir com mansidão os que lhes opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim volte a sua habilidade, escapam da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Então, nesse trecho bíblico, já dá uma orientação para nós. Agora, vai para a letra B. Quando os pais pecam contra os seus filhos, eles devem confessar as suas transgressões ao Senhor e aos filhos. A letra C, grifa, os pais devem deixar de provocar os seus filhos a ira, para então criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Agora veja comigo Efésios capítulo 6, verso 4. Os pais não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, o que acontece? Muitas vezes você provoca seu filho. Agora, a reação dele é errada. Mas sendo que você tem mais maturidade, Deus pesa mais com você, que você provocou. Então, você tem que chegar a confessar a Deus e confessar seu filho, que já implica que houve arrependimento e perdão. Agora, vai para número 1. Você deve criar seus filhos na instrução do Senhor, ensinando-os a obedecerem a palavra de Deus, mostrando-lhes a necessidade da obediência e as consequências da desobediência. Agora, veja então a letra B, que facilita entender. Ensinem a seus filhos o caminho e a palavra de Deus. Agora, eu já repeti isso quantas vezes? Eu sou bom professor. O bom professor repete, porque o bom professor percebe que você não saca a primeira vez. Você precisa ouvir diversas vezes para sacar mesmo o que eu estou falando. Agora, veja e grifa, sempre que você estiver ao lado deles, na rotina da vida diária, você deve ensinar. Agora, vamos abrir nossas Bíblias, então, para Deuteronômio, capítulo 6, verso 5. A primeira coisa que você deve ensinar é o seguinte, veja bem. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu, o quê? Coração. Agora, se a palavra de Deus está no seu coração, então você demonstra Deus para quem? Para seus filhos. Porque a palavra dele me ensina que eu devo amar a Deus. E ele está no meu coração. Meu filho está assistindo a minha vida. Nesse caso, ele percebe que alguém me domina, que não a mim mesmo, mas a pessoa de Deus. Agora veja que ele fala mais. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver o quê? Sentado em casa e quando estiver andando pelo caminho e quando se deitar e quando se levantar. Então isso quer dizer que você está sempre disposto de utilizar tempo com seus filhos ensinando. Agora isso não significa que você fica andando com a Bíblia na mão ensinando. O que significa que
A Bíblia está no seu coração, porque você memorizou alguns trechos bíblicos. Você compreende alguns trechos bíblicos concernentes como a pessoa deve se comportar. Então, quando eu andava com meus filhos, às vezes eu falo com eles sobre a necessidade de louvor para Deus. Então, nós estamos andando lá no caminho e falo para o meu filho: está vendo aquela árvore lá? Sim, pai, estou vendo lá. Então, você percebe que os braços são assim lá? Parece que a árvore está louvando a Deus, não parece? E eu falo para ele que o crente deve fazer a mesma coisa. A nossa família, nós devemos louvar a Deus todo dia em nossa vida. Então, cada vez que meu filho está olhando para a árvore, ele lembra: puxa vida, a árvore está louvando a Deus. Tem os braços lá para cima, né? Então, notem comigo, você vai utilizar o que você está entendendo da palavra, passando para eles. Quando estou assistindo um jogo de futebol com meus filhos, eu falo assim para eles: você está percebendo por que aquele time está ganhando? Sim, pai. Então, por que está ganhando? Parece que estão jogando em conjunto. Parece que aquele time é mais unido do que o outro. Então, eu falo para eles: então, na igreja deve ser a mesma coisa. A nossa família deve ser a mesma coisa. Então, você percebe, sentado ou andando, você está ensinando. Não que você fique abrindo a Bíblia toda hora para a criança. Mas quando está sentado, isso já fala de quê? Culto doméstico. Na próxima lição, nós vamos abordar mais esse assunto sobre culto doméstico. Muito bem, voltando agora para a nossa apostila, vamos ver algo a mais. Página 280. O compromisso dos filhos para com o Senhor. Então, você percebe que aqui nós estamos vendo compromisso com uma palavra-chave. Você tem que ter uma vida compromissada com Deus, com a palavra, com seu cônjuge, para com seus filhos. Mas, ao mesmo tempo, os filhos devem ter compromisso para Deus também. Algoritmo número 6, o compromisso dos filhos com seus pais. Então, você nota comigo como isso facilita a criação, porque todo mundo está comprometido, com compromisso para com quem? Um ao outro, a palavra e para Deus. Para Deus, palavra, uns aos outros. Importante entender que para criar filho, tem que ter compromisso. Não acontece por causa. Você tem que ter compromisso para com Deus, para com a palavra, para com seu cônjuge, para com seus filhos. E você tem que ensinar seus filhos para ter compromisso para com Deus, para com um ao outro e para com a palavra. Então, compromisso, compromisso, compromisso. E eu estava conversando com uma pessoa hoje, que ele me fala que seus filhos tocam instrumentos na igreja. Eu acho que esses dois que tocam instrumentos na igreja têm compromisso. Compromisso para com Deus, para utilizar o instrumento para louvar a Deus. E para utilizar o instrumento para louvar a Deus, tem que praticar. Não tem que praticar. Domingo passado, nós tivemos aqui um bom louvor. Mas eu creio, antes do louvor, daqui para aqui à frente, houve justamente ensaio. Foi ou não foi? Então você precisa de ensaio. Então você precisa se treinar para que você possa realmente fazer o que eu estou abordando hoje à noite. Agora vai para a página 281, onde se fala: os pais provocam os filhos a ira quando não praticam o amor bíblico e não os considerem superiores a si mesmo, nem morrerem para o eu, tornando-se servos do Senhor Jesus Cristo. Então, nosso erro é bem grande, porque nós estamos treinando nossos filhos, mas ao mesmo tempo, nós estamos provocando eles. Agora, como a gente provoca? Eu vou dar algumas dicas aqui. Veja algoritmo romano número 1. Você pode provocar seu filho a ira quando falha em demonstrar diante deles o amor bíblico. Letra A, sendo impaciente. Quantas vezes você mesmo com seus filhos foi impaciente? Quantas vezes?
mais do que você quer admitir. Então, nós devemos entender que cada vez que você é impaciente para com seus filhos, isso provoca. Porque você fala sobre o amor de Deus, você fala sobre ser obediente, mas você mesmo provoca seu filho por faltar o quê? Paciência. Agora veja outra aqui, letra F, praticando ações inconvenientes. Então, o pai não pratica o que ele fala. Os pais, às vezes, os filhos estão vendo briga entre mamãe e papai. Mas, quando tem briga entre os irmãos, o pai, ele entra lá. Mas ele não vai ter muito resultado, porque o filho já sabe que brigar é normal em nossa casa. E quem que briga mais ganha, quem que não briga não ganha. Então, ele começa a aprender com os pais sobre isso aí. Isso provoca o filho. Veja na próxima página, 282, vocês podem provocar o seu filho a ira quando falha em viver diante dele uma vida cristã exemplar. Letra A, grifa, agindo com hipocrisia. Você não pratica o que você está exigindo do filho. Letra B, mentindo ao seu filho ou pedindo que ele minta a seu mandado. Ou seja, tem uma ligação em casa. Você passa seu celular para o seu filho. Fala para fulano de tal que eu não estou aqui hoje. É uma mentira, não é? Então, certa vez, eu estava dando esse curso lá em Campinas. E tinha uma senhora que ela perdeu seu emprego, porque seu chefe falou para ela para falar para quem que ligou para ele que ele não estava no escritório. Ela recusou. E ela foi demitida. Porque ela não obedeceu ao seu chefe. Mas ela obedeceu a Deus, ela não mentiu. Deu para compreender, gente? Então, nós devemos agir de uma forma correta. E às vezes você mente para o filho, pensando que você pode porque você está mentindo para o bem dele. Mas, irmãos, mentira é pecado. Agora, vamos então ver algoritmo humano número 3. Você pode provocar seu filho a ira quando procura ser autoridade final da vida dele e deixa de mostrar ao seu filho a importância de seguir o Senhor. Então você fala para o seu faça o que eu mando. Não, isso é coisa pior. Veja a letra B, tratando seu filho como algo que lhe pertence ou impondo as suas expectativas. Veja algoritmo número 4. Você pode provocar seu filho a ira quando age de maneira inconsistente diante dele ou para com ele. Letra C, grifa, sendo imprevisível ou inconsistente no falar e no agir. Então, você não está agindo de acordo com a palavra de Deus diante dele com a mãe dele. Ou você não está agindo corretamente no seu serviço, ele está ouvindo você falando com seu cônjuge sobre algo que aconteceu lá no serviço e seu filho está aprendendo com você. Porque você não agiu da maneira correta lá, mas você está culpando outra pessoa. Então, o que acontece? Logo mais, seu filho culpa seu irmão. Agora veja a letra D. Falhando em confessar os pecados que você cometeu contra ele, ou procurando desculpas para o seu comportamento pecaminoso na tentativa de justificar a si mesmo. Grifa a letra, ou seja, algoritmo humano número 5. Você pode provocar seus filhos a ira quando o negligencia. Ou seja, letra A, falhando em gastar tempo com seu filho. Quando estava dando aula no Instituto Bíblico Penel, lá em Minas Gerais, eu tinha mais tempo para o aluno, menos tempo para meu filho. Um dia, meu filho Cris, tinha 11 anos, ele entrou no meu escritório, ele pediu permissão. Ele entrou, ele falou, pai, não vejo a hora de ser seu aluno. Quando ele falou aquilo, eu fiquei assim, meu filho quer ser meu aluno. Aí caiu a ficha, passou o cartão. Ele está dizendo para mim que eu gasto mais tempo com o aluno do que com ele. Naquele tempo, eu aprendi a fazer algo que eu não gosto. Sabe o que é? Brincar com papagaio. Meu filho adorava papagaio.
Sabe o que é papagaio, né? Aquele negócio que você tem a linha lá, não chama-se papagaio. Então, ele adorava, eu não gostava. Mas eu aprendi a gostar. E quando nós estávamos fazendo aquilo juntos, eu podia ensinar a palavra para ele. Pelo exemplo, deu para entender? Muito bem, agora letra C, grifa. Falhando em disciplinar seu filho biblicamente. Ou seja, você pratica disciplina com ele e você tem raiva, você tem ira, você falta paciência. Vai para a página 284. Então, na janela em cima, grifa o seguinte: ao ensinar os seus filhos, você deve levar em consideração o nível do entendimento espiritual e do desenvolvimento das habilidades de cada um deles. Então, de novo, eu tenho que avaliar. Por exemplo, se eu estou fazendo um discipulado com uma pessoa dentro da igreja, eu preciso fazer discipulado com aquela pessoa de acordo com sua capacidade. O pastor Roberto me falou que ele faz 2 tipos de discipulado. Ele tem discipulado com pessoas que têm menos compromisso, mas ele faz discipulado sem tarefas. Porque essas pessoas não têm desenvolvido de tal maneira que estão entendendo que deve ser fiel a tudo. Mas ele está fazendo discipulado com essas pessoas. Agora, dentro delas, vai ter certas pessoas que começam a desenvolver maturidade espiritual. Daí vai fazer outro discipulado, onde você requer justamente tarefas, onde vai haver prestação de contas. Então, você tem que fazer a mesma coisa com seus filhos. Você tem que avaliar a maturidade e a capacidade do filho. Agora, logo abaixo, grifa o seguinte: qual o significado bíblico de instruir? Então, aqui letra A, grifa instruir, ensinar, disciplinar, admoestar. Ou seja, no Antigo Testamento, o termo básico para instruir significa também ensinar, disciplinar, admoestar. E para ampliar, segundo Timóteo 3, 16, 17, dá para nós justamente como disciplinar. A palavra disciplina significa ensinar, repreender, corrigir e treinar, educar. Então, quando você está criando seus filhos de acordo com a palavra de Deus, precisa ensinamento bíblico, precisa repreensão quando não está agindo biblicamente, precisa correção para agir biblicamente novamente e treinar, educar para que a criança obedeça com mais consistência, sendo mais constante na obediência. Agora, vai logo mais para a página 285. Agora, vai para o algoritmo romano número 4. Você deve proclamar aos seus filhos o Evangelho. Vocês sabem que eu tenho ouvido testemunhos de muitas crianças que têm falado para mim que foi a professora na escola dominical que conduziu a criança para Cristo. Agora, não sai daqui dizendo que eu falei mal disso. Mas eu fico pensando, por que o pai não está evangelizando o filho? Por que mamãe não está evangelizando? Por que você deixa isso com a professora? Ainda bem que nós temos professores que fazem, né? Mas seu papel como pai é evangelizar seus filhos. Veja logo abaixo, letra A, e grifa: você deve proclamar a seus filhos o Evangelho. Letra B, você deve ensinar as Escrituras aos seus filhos. Novamente, o que eu tenho visto na minha vida como crente, como pastor e conselheiro, que normalmente a criança está sendo ensinada as Escrituras somente na igreja. É uma vergonha. Nós devemos ter culto doméstico em nossa casa, com nossa família. Importante, tem culto doméstico em casa. Agora, veja então, número 2, letra C. Você grifa, você deve conceder perdão imediatamente quando os filhos expressam arrependimento.
Então você precisa praticar o mesmo perdão que nós havíamos aprendido na primeira e segunda lição, quando nós falamos sobre perdão. Perdoar de coração e conceder perdão para quem quer arrepender-se. Vai para a página 286, letra D. Você deve ensinar seus filhos a amarem a Deus e aos outros. Então, Mateus 22, 39 a 40 novamente, ou seja, 37 a 40. Algoritmo no número 5 grifa: como crente, de que forma você deve receber a instrução e o que deve fazer em resposta a ela. Letra F, preste muita atenção na instrução, ouça a instrução e não a negligencia, para que você possa ser sábio, abençoado. H, grifa: como homem sábio, considere seus passos e não acredite ingenuamente em tudo e em todos como faz o simples. Ou seja, vamos examinar o que nós estamos ouvindo com a palavra de Deus. Provérbios 14, 15 diz o seguinte: o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Então, facilmente você aceita algo que soa bem no ouvido, mas você tem que tomar cuidado e verifique se a Bíblia fala isso aí. Quando eu fiz meu mestrado em psicologia, eu percebi logo 80% daquilo que eu estava ouvindo soa bem no ouvido, mas contradiz a Bíblia. Então aquilo me alertou, como é fácil você ser uma pessoa inexperiente na palavra, porque você não percebe o que você está ouvindo, não é bíblico. Agora veja algoritmo romano número 6. Como você deve instruir os seus filhos? Então vai para a página 287 e vamos ver algumas coisas aqui. Letra F. Você deve evitar contendas ao corrigir os filhos. Seja amável, paciente, mesmo quando ofendido, e manso. Grife também com ternura de uma mãe que cuide de seus filhos e com profunda afeição. Grife também 1 Tessalonicenses capítulo 2, versos 7 e 8. Então, vamos fazer essa leitura. Agora, verso 7. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Então, Paulo, por sua vez, no discipulado dele, ele está dizendo: eu estou tratando com você como uma mãe trata com o filho. Então, quando você percebe isso, você entende que você precisa tratar com o filho com carinho, como mãe faz com a criança. Agora, veja então o seguinte: sentindo assim tanta afeição por você, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida. Ou seja, tinha o quê? Prioridade. Não somente que eu estou dando a palavra para você, mas estou dando a minha vida para você. Nos Estados Unidos hoje, o que acontece lá? O mãe trabalha, o papai trabalha, dá pouco tempo para as crianças. Então nós temos que aprender como dar nossa vida com prioridade para nossos filhos. Porque você só tem uma chance para criar filho. Quando ele se torna adulto, já perdeu a oportunidade. Você precisa começar cedo. Agora veja também que ele fala: pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos. Discipulado em casa, eu, Paulo, por sua vez, praticava discipulado de acordo com o pensamento de uma mãe, com aquele carinho, e o papai que faz uma exortação que motiva a criança a obedecer e também adorar a pessoa de Deus. Agora veja também, letra G, grifa: você deve treinar os seus filhos para que sejam o que? Discípulos fiéis. Agora, se você não é discípulo fiel, como você vai passar isso para seu filho?
Você tem que ser exemplar. Agora eu vou fazer uma pergunta, agora mesmo. Essa pergunta é para todos nós aqui, para mim e para você. Quem está discipulando você? Não responde para mim. Você já tem o nome de alguém? Se não tiver nome de alguém discipulando você, vergonha. Você precisa ser discipulado. E se você está sendo discipulado, quem você está discipulando? Porque você deve ser discipulador e discípulo. O discípulo que está sendo treinado para discipular. Como o pai vai discipular os seus filhos se ele não é discípulo? É como se fosse você aprendendo a dirigir um carro. O papai, ele fala para o filho: filho, você fica atrás do volante, e tem isso, aquilo, outra coisa, coloca a chave e vai embora. Não, você tem que mostrar para ele como dirigir o carro, né? Então, o motorista, sendo o pai, ele pode ensinar o filho. Mas se ele não sabe dirigir, como ele vai ensinar o filho? Não tem como. Então, a mesma coisa no discipulado. Se você não está sendo discipulado, e você não discipula outra pessoa, como você vai discipular seu filho? Irmãos, eu tenho visto nas minhas viagens, muitos pais não são discípulos, e por esse motivo não discipulam seus filhos. Agora, não julgo ninguém, eu estou colocando para você o que eu tenho visto em meu tempo aqui no Brasil, tanto nos Estados Unidos. A maioria dos pais não são discípulos, porque não estão sendo discipulados, e não discipula seus filhos, porque eles não foram discipulados. Nosso papel como pais é ser discipulador dos nossos filhos. Agora, veja algo a mais aqui nessa página. Veja logo mais, número 2, diante de cada atividade ou responsabilidade que os filhos devem cumprir, instrui-os da seguinte forma. Veja a letra A. Grifa: o que se deve fazer em resposta ao Senhor e aquilo que Ele pode realizar nas nossas vidas, explique por que eles devem obedecer. Então, a primeira coisa que você tem que ensinar para o filho: o que e por quê. O que ele tem que fazer. Por que ele deve fazer aquilo. A primeira coisa no discipulado, ensina o que e por quê. Agora, veja logo a mais, letra B. Pelo seu exemplo, mostra aos seus filhos como obedecer a palavra de Deus, ajuda-os a enfrentarem situações novas. Você precisa ensinar o que, por quê. Mas você tem que também ensinar como fazer o que, por quê. Agora, se eu falo para você o que, por quê, eu devo ensinar você como fazer aquilo que Deus colocou para você, e por que eu vou ensinar você como cumprir aquele porquê que Deus deu para você. Veja a letra C, grifa: ensine os seus filhos a traçarem planos de obediência à palavra de Deus em cada uma das situações, ou seja, as suas atividades, e serem fiéis na prática daquilo que planejarem. Ou seja, eu preciso ensinar o que, por quê e como. Eu preciso também motivar ele a iniciar, obedecer o que, por quê, porque eu estou ensinando ele como. Deu para compreender? O que, por quê, como, e também ajuda ele a iniciar. Letra D. Quando os seus filhos começarem a cumprir as próprias responsabilidades, supervisione o trabalho e forneça a ajuda necessária para encorajá-los no caminho de Deus. Ensina por quê, ou seja, o que, por quê, como, ajuda eles a iniciar e manter os filhos indo no caminho de Deus. O que, por quê, como, iniciar, manter os indo no caminho de Deus. Letra E, grifa: ensine-os, ajude-os a encontrarem oportunidades para discipular outros. Ou seja, treinando outros o que você foi ensinado. Eu conheci uma família em São Paulo que ele tinha 10 filhos.
Eu fiquei impressionado que os adolescentes estavam discipulando seus irmãos, que tinham 4 ou 5 anos de idade. Porque os adolescentes foram discipulados pelos pais e agora os filhos estão ajudando os pais a discipular seus irmãos, que são seus filhos do seu pai. Deu para compreender? Então, ensina o que, porquê, como iniciar, manter-os indo no caminho de Deus, treinando outros o que você foi treinado, ou seja, discipulado. Discipulado requer o quê? Tempo, preparo. Você não simplesmente abre a Bíblia. Você precisa saber onde abrir, o que deve ser ensinado. E você tem que também avaliar a capacidade da pessoa que você está ensinando. E você tem que requer também a prestação de contas daquele que você está discipulando. Muito bem. Agora vamos para a página 273. E pelo seu relógio parece que eu passei o horário. Mas não passei. O que aconteceu? Nós começamos 15 minutos atrasados hoje. 15 minutos. Mas eu não choro, não. Mas você que chora, né? Então, 273. Vamos terminar com isso aí. Muito bem. Agora, são mais 2 princípios. 71. A sua esperança. Grife o seguinte: despojando-se e decididamente da confiança em si mesmo e no seu contexto de vida ou na sua criação. Normalmente a gente confia na sua pessoa, na sua experiência e na experiência de uma outra pessoa. Nós devemos confiar somente na palavra. Agora, isso não significa que eu não posso aprender com uma pessoa que é exemplar do modelo que é Jesus. Eu posso aprender com essa pessoa. Mas eu tenho que entender o seguinte, que eu preciso me depender na palavra. Eu preciso saber manejar a palavra por mim mesmo para que eu possa fazer a obra de Deus, mas ao mesmo tempo eu aceito a ajuda de outra pessoa que está fazendo, ou seja, está utilizando a mesma Bíblia. Não tem problema de adquirir a ajuda de uma outra pessoa, uma vez ela tem a mesma meta utilizando a palavra. Princípio 72, grifa. E agirem em honra e obediência ao Senhor, aos seus pais. Deus vai abençoá-los. Então, Efésios 6, 2 a 13, para terminar essa lição. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Muito bem, nós abordamos uma lição. Agora, essa lição sobre a criação dos filhos, eu não sei como fazer mais rápido aquilo que eu falei hoje à noite. Porque eu estou com certa pressão. Sabe o que é a minha pressão hoje? Sabe o que é? Eu tenho 12 lições, 10 aulas. 12 lições, 10 aulas. Eu não sou super-homem, mas eu vou fazer o possível para chegar até a lição 22. Mas se eu não chegar lá, pelo menos o que eu abordei, você entendeu bem. Porque eu pensei, eu vou pular isso, vou deixar isso para encaixar outra coisa. Então, não vai dar. Quando fala de criação dos filhos, não tem caminho curto. Não tem. Agora, eu vou fazer um pedido de vocês. Posso fazer pedido? Digam sim ou não. Eu quero tirar foto de todo mundo. E para fazer isso aí, eu quero que todo mundo fique em volta de mim aqui, para que eu possa mandar para minha esposa pelo WhatsApp o que está acontecendo comigo aqui, porque eu falo para ela toda noite como tem sido gostoso de estar com vocês. Hoje foi uma maravilha. Eu fui na casa de Pércio. Ele educou a sua esposa de uma maneira correta. Mas ela fez tudo de jeito que eu estava gostando. Quando eu entrei na sala deles, a primeira coisa, ela veio com um prato de mandioca frita.
E a minha esposa falou que você não pode pegar com a mão. Mas lá eu não tinha saída, eu peguei com a mão. E ela colocou o prato bem na minha frente. Mas o pastor Roberto, ele pegou uma também. O colega ao meu lado, ele pegou outra. E eu fico, mas isso é para mim, e todo mundo está pegando aquilo que ela deu para mim. Mas sendo que eu sou moralista, convertido, humilde demais, eu permiti. Então, eu quero que a minha esposa saiba o que eu estou sentindo aqui no meio dos irmãos. Porque você até poderia dizer que eu estou sendo uma bênção para você. Mas a bênção maior é você e para mim, porque tem mais gente do que uma pessoa abençoando você. Imagina, vocês estão me abençoando e quem que está ganhando? Eu. Então, eu quero tirar uma foto de vocês em volta de mim. Agora, as pessoas mais baixas ficam aqui na frente, mas os mais altos ficam aqui desse jeito. Então, o pastor Denis, que tem muita experiência com isso aí, ele vai orientar você como você deve ficar aqui comigo, e ele vai tirar algumas fotos para eu poder mandar para minha esposa. Amém, aleluia, amém. Venha, gente.